Boa noite, caros companheiros umficinéfalos. Vamos começar mais uma rodada do Umficinema. Nessa semana, no dia de hoje, com o filme O Náufrago. Filmaço, né? Nossa, esse filme cabe em todos os livros, em algum aspecto dele. Tem a ver com todos os temas do autoconhecimento. Então vamos ver o que vocês viram. Vocês já estão acostumados aqui. Vocês levantem a mão. Aí eu abro o microfone de vocês aqui e vocês dão o feedback de vocês, compartilham a análise de vocês do filme O Náufrago. Podemos começar. Quem quer ser primeiro? Jorge. Primeiro da fila. O microfone está liberado, Jorge. Pode falar. Alô, boa noite. Espera aí, Jorge. Eu não estou te ouvindo. Alô. Mas deve ser aqui. Então, deixa eu mexer aqui. Boa. Agora eu estou te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Alô, alô. Estou ouvindo. Era aqui que eu não estava te ouvindo. Agora eu estou... Sim, beleza. Manda ver. Então tá. A primeira coisa que eu percebi, né, logo de cara, acho que é bastante óbvio, e o filme deixa isso bem explícito, é a relação dele com o tempo, né? O trabalho dele é justamente lutar contra o tempo, né? Correr contra o tempo. Que eu pensei que é uma espécie de altruísmo impositivo com o tempo. E o filme faz toda essa reflexão sobre essa correria, né? E a questão das entregas, da tentativa da rapidez e tal. E essa coisa da indústria, né? Dessa pressa. E acredito que eu tenho uma crítica em relação a isso. Tanto que vai de um polo ao outro, né? Vai da questão da luta contra o tempo, depois o não tempo, né? Porque ele fica isolado, fica sem referências, né? Tem poucas referências ali, além das referências naturais. É interessante que a esposa dá um relógio para ele, e o relógio não funciona, e também aqueles aparelhos que ele tanto ficava ali, na época ainda era aqueles bits, né? E ele ficava ali vidrado naquelas coisas, questão da cronometragem e tal. Então é interessante essa crítica, né? Em um momento ele luta contra o tempo e no outro, né, ele tem que se aliar ao tempo para poder sobreviver, né? Cada dia é importante, né, na sobrevivência. E isso, né, sem poder ficar ali vivendo no agora. É praticamente isso. Ele sai daquela neurose do tempo e passa a viver no agora, cada dia tentando sobreviver. Então eu acho que isso tem uma mensagem bem forte, assim, né, o tempo todo. Depois tem a relação dele com o Wilson, e aí eu acho que tem a ver muito com o que a gente tem conversado aí nos últimos encontros sobre memórias, sobre projeção das memórias. A gente falou isso da última vez, né? E não vai sair falar. O antropomorfismo, né? De você colocar... Fala. Eu ia falar isso aí, antropomorfismo. Isso aí Mas que você falou. Antropomorfização. É isso. Onde a gente
unir e uma a gente que demonstra, né, toda essa necessidade que a gente tem de se comunicar, né, de se expressar, e nessa necessidade, nessa tendência, nessa coisa inerente ao ser humano, ele vai projetando as memórias em tudo que ele encontra, né? E num caso extremo desse, que ele está sozinho, ele faz um rostinho ali na bola, que é interessante porque é a mão dele, né, que ele machuca a mão, aí imprime ali na bola, faz um rostinho e passa a se identificar com aquele rosto. E ali passa a ser um companheiro, né, imaginário, claro, mas que faz com que os dias dele sejam menos angustiantes, menos sofridos. A partir do momento com que ele tem com quem conversar, né? Ali ele não tem como fazer um diário, por exemplo. Seria uma outra forma, né? Meu querido diário. Seria uma outra forma de poder suportar aqueles dias sozinho. E é interessante como a gente faz isso, a gente conversou sobre isso, né? Faz com plantas, né? Faz com bichos, com objetos. A gente passa a se identificar, né? Agora, se isso é bom ou se é ruim, eu acho que é outra história, mas que é uma tendência nossa, né? E ali o filme, ele mostra muito bem isso. Tem até queria comentar, tem uma série que eu acho bem legal, assim, bem divertida, que chama Umbrella Academy. Tem um personagem que ele fica preso no tempo, uma espécie de limbo temporal, e aí ele volta com uma boneca, assim, metade de um manequim. Ele fica abraçado pelo tempo todo. Eu penso, mas por quê? É porque ela foi minha companheira esse tempo todo que eu fiquei isolado. Então ele tá apaixonado pelo manequim. E eu lembrei do Wilson, né? Teve várias outras referências sobre isso. Teve o Bambam na casa do. Acho que foi no primeiro Big Brother, que ele fez uma boneca, porque ele ficou isolado, né? E era a única coisa que ele tinha com a Maria Eugênia. E ele ficava ali conversando com aquela boneca porque ficava muito sozinho. E é curioso porque, sem querer, esses dias esse dia não, acho que foi ontem, eu li uma frase, acho que é do Schopenhauer, falando sobre solidão, né? Que a solidão faz com que ou você encare a sua grandeza, ou você encare a sua insignificância. Ou seja, se você sofre muito na solidão, né? Porque você não tem nada ali para te preencher, né? Nada seu mesmo, que seja realmente seu interno. Agora, se você tem essa grandeza interior, a solidão vai te mostrar toda essa grandeza. Então eu achei pesado, mas ao mesmo tempo é uma coisa para se observar, né? Quando você está só, né? O que você tem seu ali, né? Não dependendo de projetar nada, não dependendo de qualquer tipo de fuga dessa solidão. Então é uma coisa bem interessante, porque a gente fala assim que nós somos pensadores e filósofos, né? Aqui e a gente está acostumado com pensar sozinho, mas tem muita gente que não aguenta, né? Tem que ligar o rádio, tem que ligar a televisão, tem que conversar com as paredes, alguma coisa desse tipo. Então, a relação com o Wilson é essa projeção e esse antropomorfismo tão comum, né, na nossa sociedade. Uma coisa que eu queria comentar também, acho que tem a ver, né, sobre antropomorfismo. Eu estava vendo essas comemorações religiosas aí, hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, e não foi nem essa santa, foi uma outra santa, que numa igreja aí, antigamente eles pegavam a réplica e levavam para as pessoas. E esse ano, por acaso, eles decidiram pegar a imagem original, descer lá do altar e trazer para os romeiros olharem e tal. E eu fiquei falando, franca. Aí eu vou dar uma de protestante, não é só uma imagem, né? E se faz todo aquele estardalhaço porque as pessoas antropomorfizam, elas projetam as suas expectativas naquela imagenzinha ali, que tem um significado e tal, respeitando a religião, mas a gente tem que questionar também, né? Então, o Wilson e a imagem, não sei se tem muita diferença, né? Que me perdoem os católicos. Ou as outras religiões que colocam uma imagem como uma coisa que realmente fosse muito importante para a conexão, ou que aquela imagem realmente representasse aquele ser que você acredita que existe. Outra coisa que eu achei interessante é que quando
ele volta, né, as pessoas falam que fizeram um funeral, que pensaram que ele tinha morrido. Então, assim, a reflexão sobre o que é real, realidade simulada e realidade. E esqueci o nome da outra realidade. A realidade objetiva, não é isso? Onde você deduz coisas, você cria coisas, você vive coisas como se fossem realidade objetiva, mas é a realidade simulada. Então, ali, no caso, deduziu-se que ele tinha morrido, fizeram um funeral, a esposa achou que ele tinha morrido, que era viúva, né? Claro, com toda razão, porque, porra, 4 anos, né? Mas mesmo assim é uma coisa a gente refletir. Ele estava vivo, mas foi considerado morto. Todas as pessoas passaram a viver como se ele tivesse morrido, mas na verdade aquilo não correspondia à realidade objetiva. Obviamente as pessoas não sabiam, mas não era a realidade objetiva, a realidade simulada. E aí a diferença entre uma coisa e outra, aí eu deixo para a gente refletir depois. Porque o que é realidade objetiva, né? Já que a maioria das coisas são projeções. A maioria das nossas atitudes são baseadas em projeções. E finalizar, logo no final ele fala uma frase que eu acho bem legal. O sol nascerá amanhã, né? E o que a maré poderá trazer? Eu acho que tem uma coisa de propósito, né? Porque ele tem essa coisa de entregar a encomenda ali, né? Era o trabalho dele, a vida dele fazer aquilo ali. E aí, né, ele vai e faz essa entrega. Aí depois faz essa reflexão também. Então, é assim, a nossa necessidade de controlar, né? Aí volta lá no começo, controlar o tempo, controlar as pessoas, como ele estava tentando controlar os empregados. E essa reflexão é justamente o não controle, né? A gente sabe que o sol vai nascer amanhã, mas o que a maré vai trazer? Ninguém sabe. É isso. Valeu, Jorge. Esse final é ótimo mesmo. Aliás, né? O filme é sensacional, ele é todo amarrado, cara. Não sobra ponta, né? Tudo amarradinho. Roteiro perfeito. Aliás, o Tom Hanks faz uns filmes todo amarrado, né? O Forrest Gump é outro que é todo amarrado, assim, fica sem ponta. Ah, deixa eu falar uma última coisa. Pode falar. Eu achei representativo a questão que é no início, quando você falou amarrado, né? O início amarra o fim e vice-versa, porque tem aquelas asas, né? Aquelas asas representam como se fosse um anjo da guarda, porque vamos falar sério, né? O cara passou muito perrengue para sobreviver aquilo tudo só com um super anjo da guarda. Eu acho que aquelas asas representam a projeção dele, né? Na questão da sobrevivência, e vivo naquilo ali, né? Tipo, como com essa tanto que ele pinta, né? Naquela aquela estrutura lá que ele usou como vela, né? Como proteção da cabana da jangada, né? E eu fiquei percebendo isso, a questão das asas. E eu não tinha me ligado que no início tem uma encomenda que chega para o cara lá na Rússia e ele fala que é da mulher dele, e é a escultora lá, né? A artista que faz aqueles trabalhos. E aí tem o nome do casal na entrada da fazenda e no final só tem o nome dela. Depois eu fui me ligar nisso. Ah, esse lance aí de soltar o nome do casal e dela, eu não tinha percebido, não. Que legal. Tá vendo? Todo amarradinho o filme. Ah, eu vou passar a vez aqui agora para a Valkyria, que tinha levantado primeiro, depois a Vivi, depois você, Luana, tá bom? Então vamos lá. Seu microfone está liberado, Valkyria, pode falar. Certo. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Cinéfilos. Esse filme realmente eu tenho que elogiar ele, porque vou te falar, eu acho ele assim o top mesmo. E é um dos filmes assim da Cinema que eu lembro assim da explicação, assim da outra vez que a gente estudou e tudo. Mas dessa vez eu falei, mesmo lembrando assim da explicação e tudo, eu falei, não, eu quero ver esse filme, eu quero ver qual a percepção que eu vou ter dele agora, porque é o que mostra também dos meus entendimentos, né?
E assim, eu falaria aqui meia hora desse filme, de tanto que ele tem de ensinamento, mas eu me foquei em 3 lições, assim, do filme, e eu vou falar dessas 3, né. A primeira é a questão aí da associação, né, da projeção que a gente faz nos outros e em nós mesmos. O Jack era um homem, assim, muito escravo, né, do tempo, do relógio. Ele vivia naquela agitação ali do fazer, do ser eficiente, né, da utilidade. Inclusive, ele deixava coisas que realmente eram importantes para ele, como estar lá do lado. Para mim, ela era uma namorada, assim, eu tive o entendimento que ela era namorada e não esposa, não sei. Mas, assim, tá do lado da namorada, tá do lado da família no Natal e tudo por conta do trabalho, né, ele colocava o trabalho, fazer, assim, era um homem, mostra ele um homem mundano, né, um homem que vivia para o fazer, que só olhava para fora. E aí acontece aquele acidente, ele vai para essa ilha, vive lá os 4 anos, sem nenhum conforto, né, ele vive como um bicho ali, mostra muita dimensão física ali, eh, se virando para sobreviver, onde ele não tem nada. Em certo momento ele começa então a projetar numa bola, que é o Wilson, uma certa pessoa, né, ele cria ali, baseado no que ele entende ali por amigo, e começa a projetar na bola. E assim ele cria também laços emocionais com essa bola. E a bola meio que cria vida. E, inclusive para a gente, né? Para mim que estava assistindo o filme, assim, no fundo eu sabia que a bola continuava sendo bola, mas aquela projeção parece que dava vida para o Wilson. Então, quando ele volta, né, ele tem todo aquele livro, né, ficou naquela solidão intensa, ao ponto de projetar essa carência numa bola e tudo, e ele volta então para o mundo, para aquele mundo antigo, né, e e aí é a vez dele, né, na minha percepção foi a vez dele de ser o Wilson, de ser a bola, porque as pessoas que conheciam o Jack antes do acidente, olham para ele como se ele fosse o mesmo Jack. Elas não sabem, elas não têm ideia do que ele passou lá na ilha. Elas olham para ele e projetam no Jack o que elas acham que ele era, aquela mesma impressão que elas tinham de antes do acidente. Aí faz aquela festa, né, com muita comida, com aqueles caranguejos imensos, e ele fica ali meio com aquela cara de bola, aquela cara de Wilson, porque aquela projeção das pessoas não tem nada mais a ver com ele. Tem uma cena que o cara, né, o Jorge até comentou, que o cara comenta ali que eles fizeram meio que um enterro, simbólico, e eles colocam alguns algumas coisas, alguns objetos dentro do caixão que simbolizava o Jack. Aí ele pergunta: "Mãe, e o que que vocês colocavam?". "Ah, colocou celular, bip, né, o CD do Elvis Presley", e ele continua com aquela cara tipo de bola. Ele escuta aquilo, mas assim, é porque o Jack ele morreu naquela ilha, né, aquele Jack morreu. E eu fiquei assim, nossa, isso me fez refletir muito sobre a minha vida, né, porque, de uns anos para cá eu mudei muito, mudei muito. E eu encontro às vezes amigas antigas e tal, e eu vejo que elas estão conversando com uma Valquíria que não existe. Entendeu? E muitas vezes eu já quis me enquadrar naquilo para não decepcionar a pessoa, e muitas vezes também eu fico com cara de bola, porque você vê que a pessoa tá olhando para você, mas é a impressão que ela tem, a projeção que ela tem, é de uma pessoa que não existe mais, é uma pessoa que já foi para a ilha, entendeu? Já morreu lá na ilha, e já voltou, e só que as pessoas, a gente. Isso é algo natural, né, então, a minha reflexão, que é um processo natural esse de acontecer, né, que é a projeção, a associação, mas que é importante a gente estar consciente desse processo para não cobrar das pessoas
que elas estejam dentro daquilo que a gente pensa sobre elas, né, da associação que eu fiz com ela, e muito menos de tentar se enquadrar no que o outro pensa e associa ao meu respeito. Porque a gente está o tempo inteiro fazendo esse tipo de projeção, né? A gente vive nesse projetar, e fazer associações. E também refletir a questão das associações e das identificações que eu faço com a história que eu conto sobre mim. Porque se eu não observo isso, eu fico ligada naquela história, sabe, naquela valquíria que eu fui, né, que eu vivenciei, sei lá, uma vítima, ou uma tirana, sei lá, certas associações que a gente faz ao longo dessa história, né, e que se eu não percebo isso, eu não morro para isso, eu não renovo isso em mim. E essa é a dissociação que a gente precisa estar fazendo sempre. No Eurecário, que eu fiquei pensando assim, na oficina, no Eurecário, que é essa viagem que a gente faz para a ilha e que a gente morre, né? Um pouco morre ali, né? Um pouco do nosso altruísmo morre, vai morrendo e a gente vai se modificando. Só que as pessoas que convivem com a gente talvez não tenham essa percepção e olhem para a gente como se a gente fosse aquela lá de 10 anos atrás, que pensava daquele jeito, que gostava daquelas coisas, sabe? E estar consciente disso faz com que a gente viva melhor, porque a gente aprende a lidar, a respeitar também a ignorância do outro a nosso respeito, a projeção do outro, não entrar nessa onda de reagir a respeito dessa projeção, porque se a pessoa está projetando tem a ver com ela, não tem a ver comigo, e também não se enquadrar isso, né? Que é a gente acaba às vezes, né? A gente, assim, eu falo por mim, né? É, indo nessa onda de que a pessoa tá me projetando e eu tô tentando ali meio que me enquadrar naquilo para não decepcionar a pessoa, né? Então, quanto mais consciente eu tô disso, mais eu banco a Valkyrie que eu sou hoje, né? Que renasceu ali daquela ilha. O Jack, aí não teve essa continuação do filme, né? Pra gente ver. Eu vi que ele ficou ali meio com cara de bola naquela festa e tal, mas ele tinha essas duas opções, né? Voltar a ser o Jack que as pessoas queriam ou bancar o Jack que ele era ali naquele momento. A segunda lição que eu vi assim, no filme, a questão da intenção ali da caixa, né? Ele guardou aquele pacote para entregar quando ele saísse da ilha. Olha a força que é a intenção, né? Porque dentro daquela caixa podia ter uma faca, podia ter um canivete, podia ter alguma coisa que ia ajudar ele demais. Mesmo assim, ele não abriu, ele falou: nessa aqui eu vou guardar porque eu vou entregar. E como o filme fala também dessa questão da rendição, né, do, da gente não ter controle sobre os acontecimentos aí da democracia, tá nesse mar aí de acontecimentos, então tem uma rendição dele ali, ao mesmo tempo que fala sobre isso, fala dessa questão, porque por mais que eu não tenha controle na democracia, eu tenho a minha influência dentro da minha realidade, né? E quando ele guarda aquela caixa, ele se direciona para uma linha temporal que levaria ele para sair da ilha. Se ele não guarda aquela caixa, se ele não tem essa ideia que ele ia, né? Ele ia morrer naquela ilha. Então aquilo ali foi crucial para ele sair da ilha, né? Foi a certeza que ele ia sair da ilha. Achei interessante essa cena também, essa parte do filme. E a cena que da outra vez também me encantou, né? Que eu fiquei assim, nossa, é uma cena simples e ao mesmo tempo que tem tanta beleza, né? Quando ele ali no final do filme ele fica acendendo e apagando a luz, que mostra ele vendo o absurdo que era a energia elétrica, né? E aí me trouxe reflexão do quanto que a gente olha para o absurdo que é a vida
e não se dá conta disso. É o que a oficina sempre fala, né? A vida é um absurdo, Ferrari sempre fala isso, né? É um absurdo e a gente não se dá conta, porque não, a gente não foi. Eu fiquei pensando, né, que a gente tem que ir muitas vezes para a ilha, tem que ir muitas vezes para a ilha para realmente se dar conta do absurdo que é a vida, do absurdo que é tudo. E a gente leva como trivial, né, como corriqueiro. E aquela cena no final ali, para mim, é incrível, porque eu começo a observar, sabe? Eu começo a olhar as coisas. Hoje mesmo eu fiquei observando assim passarinho e tudo, falei: "Gente, que coisa mais incrível que é", né, e no geral, no dia a dia, na correria, né, escrava desse tempo, a gente deixa passar despercebido essas coisas que são realmente são, importantes e são inacreditáveis, assim, né. Mas é isso, o filme é muito bom mesmo. Filme para assistir várias vezes. Concluiu, Valquíria? Concluí. Valeu, valeu o compartilhamento. A gente se acostuma, e aí nessa que a gente se acostuma, o absurdo fica normal. É, triste isso, né, triste. A gente perde a graça da coisa. Ah, e aí o grande problema disso é que a gente se acostuma que o, como é que é a palavra? O ordinário é extraordinário. A gente É, se acostuma, a gente não vê mais isso. E aí a gente começa a buscar o extraordinário e não percebe que o ordinário já é extraordinário. é. Muito bem. Vamos ao próximo que é a dona Vivi. Vivi, seu microfone está liberado. Só você clicar e falar. Precisa clicar, Vivi. Aí. Aí, deu certo. Eu fiz Deu certo. bastante anotações aqui e eu vou ver se eu consigo ler. Mas isso é interessante, as colocações fica até estranho falando, do Jorge e da Valquíria. Mas enfim, o que ficou para mim desse filme foi a palavra resiliência. Estava dando uma analisada aqui mais sobre isso, né? Que é a capacidade de se recobrar facilmente, no caso dele não foi tão facilmente, né? Mas enfim, se adaptou a uma sorte ou às mudanças. E ele ficou 4 anos lá, isolado, né? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Tá bom. Tá, te fazendo um favor, obrigada. Aí, eu anotei aqui, ó, que tipo, a questão do tempo, né, dele estar sempre controlando, o Jorge, eu vou querer pontuar nisso também, ele era mega ansioso, porque ele queria dar conta de muitas coisas, até durante o jantar lá com a família, que foi onde ele optou por entrar no avião, mas ele já estava lá jantando e ansioso, que tinha coisas para fazer. E lá na ilha mesmo também, ele achou um jeito, né, de controlar as coisas anotando lá a questão da posição do sol, tudo. Achei interessante. Ele se virou, ele usou muita criatividade dele para se virar lá. E também a questão da noção do vento, né? Que ele só decidiu sair depois que o vento virou lá, que ele teve a ideia. Quando apareceu aquela tampa, acho que tipo uma porta, né? Ele já pensou na hora, tipo, nossa, criatividade é tudo, a questão de sobrevivência. E a questão dos pacotes também, acho que eles estavam, que o pacote era a esperança dele. Depois de tanto tempo, ele não abriu. E eu fiquei curiosa para saber o que tinha no pacote. E ele não abriu. Eu não lembrava
detalhe agora, assistindo o filme de novo, eu prestei atenção na questão do pacote, a importância, né, da esperança dele lá. E meio que foi um impulso, né, pra ele sair da ilha, além de ver, querer reencontrar a namorada dele. O pacote era um impulso que motivava ele a sair de lá. Outra coisa que me marcou também foi quando ele conseguiu fazer o fogo, que ele olhou pro Wilson com uma cara de que conseguiu se superar. E tinha alguém olhando pra ele. Tipo, era o Wilson, mas ele olhou com uma cara assim, tipo, consegui me superar. Eu achei engraçado até. E deixa eu ver o que mais ali. Quando foi pra ele sair da ilha, eu percebi como ele se emocionou. Tipo, ele tava lá numa vida filha da puta, né? Até ele se acostumar. Nossa, depois ele ficou craque lá em caçar lá os peixes e tal, que no início, nossa, ele não sabia se virar com nada. E depois ele tava craque, ele caçava de primeira. E daí depois, tipo, mesmo passando um trabalho danado, quando foi o momento de sair da ilha, ele se emocionou quando ele viu que não tinha mais volta, né? Quando ele passou pelas ondas lá. Então, até isso, tipo, mesmo fiz todo o trabalhão que ele teve, quando foi para sair, ele ainda sentiu, porque era a vida que ele já tinha se acostumado. Ele ficou 4 anos lá. Então, naquela rotina. Achei interessante isso também. E ele chegando lá, né, acho que tava no hotel, teve aquela festa, que ele viu as comidas lá na mesa, que ele pega, eu não lembro que fruto do mar que era aquele, mas enfim, era um pedaço lá de uma perna de alguma coisa, e ele jogou, tipo, como quem diz, já tô cheio disso, de só comer isso, né? E quando ele pega e fica brincando com o isqueiro, brincando não, tipo, acendendo, apagando, tipo, como quem diz, a facilidade disso e como foi punk para ele quando ele teve que inventar o fogo lá na ilha e depois ali, nossa, só apertando já tinha o fogo ali disponível. E aí agora eu vou dar um meu pitaco. Que eu acho que ele deveria ter insistido mais e não, daí com certeza seria outro final, né? Em voltar com a noiva dele, porque foi lindo de ver quando eles se reencontraram. E ela meio que ela só decidiu seguir a vida dela quando ela viu realmente que não tinha mais como ela também, mas ela ainda tinha, acho que como ela não tinha visto o corpo dele, acho que era isso que manteve a esperança dela de que ele ainda estava vivo. Eu achei interessante ele quando ela falou. E, nossa, de repente ele voltar e tá tudo diferente. Punk, punk. Ele foi, estava de um jeito e a hora que voltou, de outro totalmente diferente, né? E no final, eu achei interessante também que meio que ele sentiu com o coração ali, quando ele para e fica assim, para que lado que eu vou? Eu achei legal, porque ele, não sei, eu senti assim que ele ficou esperando o coração dele falar para que caminho que ele ia seguir e sentindo o vento. Não sei por que me veio isso na cabeça, mas a hora que eu tava assistindo eu pensei nisso. Eu disse, acho que era isso que ele tava pensando. Não sei, né? Só perguntando pra ele. Mas na minha cabeça foi isso que eu pensei. E é isso. Valeu, Vivi. Grato pelo compartilhamento. Vamos à próxima aqui, compartilhadora Luana. Seu microfone está liberado, Luana. Pode falar. Esqueceu o que ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar. Filme de esquecer é outro. Esse não é de esquecer. Essa piada não cola. É que eu fiquei tentando aumentar o áudio e me distraí. Respira aí, pensa. Ai, ai. Você consegue me ouvir bem? Porque eu tô de fone hoje. Eu tô te ouvindo muito bem. Então tá bom.
Esse filme ele é antigo e eu confesso que eu não cheguei a revê-lo para estar aqui hoje. E num primeiro momento eu não ia nem falar, porque tá tendo batalha de festa de vizinho e tá um barulho absurdo. Mas algumas coisas foram faladas pelos colegas anteriores, pelo Anderson e pela Valkyria, que aí foi que me deu vontade de conversar. E a primeira coisa do que eu lembro do filme lá de milhões de anos atrás, numa outra era onde eu assisti o filme, foi a questão do do Wilson e da personificação. Eu chamava personificação, mas agora eu aprendi pelo Anderson que é antropomorfização. É, eu até comentei com ele isso há uns dias atrás, a respeito desse tema, de dar personalidade humana a objetos. E eu fiquei pensando muito sobre isso nesses últimos dias, depois que eu ouvi, acho que foi o áudio dele, uma conversa com você num chat. Porque a pessoa das plantas, eu sou a pessoa das plantas, a pessoa que dá nome às plantas, a pessoa que trata os cachorros como pessoas. Eu fiquei analisando o porquê dessa situação, o que essas minhas antropizações, elas são minhas Wilsons, minhas bolinhas de Wilson dentro de casa. Eu sempre gostei de ser uma pessoa bem reclusa, não tem problema nenhum com isso. Eu sou o que chamam de a pessoa em estado de solitude, que se coloca voluntariamente, até onde eu sei, que se colocam voluntariamente em isolamento. Talvez, acho que ao contrário da maioria das pessoas que sofreu com pandemia, eu adorei. Tanto é que eu estou sofrendo agora pela expectativa de voltar ao trabalho presencial. Mas perceber isso, perceber que eu tenho vários Wilsons dentro de casa, me fez pensar sobre essa necessidade de conversar, interagir, realizar, de participar de um grupo que é natural do ser humano, sabe? O quanto, do mesmo jeito que o personagem do filme precisou de uma bola para fazer ele sair, para fazer ele passar pelos dias, para ele ter um objetivo importante para ele, e eu intencionalmente me sinto à vontade em estar sozinha, em estar isolada. Porque, como eu disse, eu ponho o nome, eu sou a pessoa das plantas, eu ponho o nome das plantas, os meus cachorros são duas crianças que eu tenho dentro de casa, que definem a minha rotina, e você já viu isso, no meu eurecário, eu trago muito isso. Tem um amigo imaginário que eu converso sempre, assim, é, já conversei isso com a Vivi, e mais, assim, mas isso sempre foi muito, isso sempre foi muito maravilhoso. Não tenho nada contra isso. Mas lembrar do filme e lembrar desse um chat, dessa observação trazida pelo Anderson, esse um chat e trazida agora de novo pelo filme, tem me feito muito refletir. Será que eu sou uma náufraga na minha própria realidade? Será que eu sou uma pessoa que, embora não tenha me perdido numa ilha, não esteja isolada numa ilha, eu me coloquei nessa situação?
pandemia, tratamento e todo o resto, o quanto tinha necessidade lá muito afetada no meu íntimo de compartilhar, sabe? Eu brinquei que a pessoa, do free talk, converso com todo mundo, dou bom dia para todo mundo e quero fazer amizade com todo mundo, assim. Reassistir o filme, mas essa imagem do Wilson lá atrás já foi uma coisa que ficou muito vivaz em mim. Ela foi trazida agora sob essa perspectiva. O que isso tem, sabe? Você gosta realmente de estar isolada? Você gosta realmente de estar sozinho? Então, é, essa foi a primeira coisa. O comentário da Valkyria, achei interessante, do final que ela falou, vai se acostumando com muitas coisas, e não dá atenção para o ordinário, e a gente torna o ordinário extraordinário. É engraçado, assim, não, a primeira coisa que ela falou que me chamou a atenção, a gente se transforma e pessoas que nos conheciam antes não são mais com o que a gente é hoje, assim. Estava há exatamente, acho que uma meia hora, uns 40 minutos atrás, pensando exatamente isso. Que um colega entrou em contato e está vindo aqui em São Paulo e quer me visitar, e eu fiquei pensando, não tenho mais nada a ver com essa pessoa. Não, e eu estava no dilema de eu falei delicadamente que eu não quero encontrar, porque não tem nada a ver, mas e eu sei que não tem. Eu vou me forçar a me encaixar nessa anterior que existia um ano atrás, mais ou menos. Fiquei pensando nisso e foi muito engraçado o comentário da Valkyria, porque calhou exatamente no questionamento que eu estava me fazendo 30 minutos atrás. E a outra coisa que ela achei muito interessante foi disso que eu comecei, né, foi de se tornar o extraordinário extraordinário. Isso é muito verdade. Se a gente é tão atribulado, eu, por exemplo, estou percebendo que eu estou deixando o meu trabalho, deixando as rotinas, tomar um tempo grande do meu espaço nesse nessa home office. E hoje, ontem à noite choveu bastante aqui em São Paulo. Prédio atrás tem um cano entupido e que falta água. Eu estava andando com o cachorro e o vento começou a bater nessa poça d'água. E eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando aquilo, vento batendo naquela poça e formando em ondas. Eu achei aquele incrível, achei lindo. E aí, depois de tempo, eu disse, nossa, por que ele tempo olhando para isso? E aí, e assim, eu acho que foi uma das coisas mais gostosas que eu tendo, olhar para o ordinário, extraordinário. Isso eu percebo em mim de uma maneira geral. Mas às vezes eu tenho a percepção de que eu estou perdendo isso. E isso eu fico muito. Esse negócio de olhar para um filme, meu Deus. Filme agora, eu acho que é Beleza Americana. O rapaz, o namorado dela, ele fica, acho que uma meia hora gravando vídeo de um saco voando, sem propósito. Era esse tipo de pessoa. Isso
achava aquele extraordinário. Estava para uma água ou para uma folha caindo, achava aquele extraordinário. E preocupada porque, assim, eu ando perdendo isso. Eu não sei, e eu tenho pensado muito essa questão das vozes na minha cabeça, é, fragada, há alguns anos atrás, está modificando, eu não estou sabendo lidar da ilha em que elas colocaram. Acho que é mais ou menos por aí, acho que foi isso que me veio de lembrar. São muitas ideias, está tudo muito desconectado, porém. Beleza, Luana. A gente catou milho aqui, pelo menos eu catei milho, porque seu áudio foi vindo picado, assim. Mas Ai, deu para te escutar. Se para você melhorar a qualidade da fala, se você está num lugar longe do roteador, na sua casa, eu recomendo você ficar próximo, porque às vezes quando você está longe, é quando o áudio fica picado. Então, pequenos cuidados para melhorar a qualidade. eu Tá acho, na bom? verdade, que era o fone de ouvido que eu tava utilizando. Foi por isso que cortou. Ah, tudo bem. Então a gente vai buscando melhorar aí. Mas valeu, Luana. Ok. Vou dar a vez aqui para a Lucélia, que tinha levantado a mão. Lucélia, seu microfone está liberado. Pode falar. Você tem que clicar uma vez. Isso, agora fala. Agora foi. Oi, gente, tudo bom? Assim, o pessoal já falou bastante, assim, quase tudo, né? Aí tem dois pontos que no filme, assim, a primeira coisa que o filme para mim é uma coisa assim de como lidar com a diversidade. E o ser humano, ele, quando está na zona de conforto, a diversidade é um tormento. Mas quando a diversidade chega, a diversidade é o quê? É aquilo que eu não gostaria que acontecesse. E nem sempre o meu desejo ele é que as coisas que eu quero aconteçam. Então, o personagem principal lá, o Chuck, ele queria que tudo corresse exatamente dentro do cronômetro dele. E daí ele foi pego por uma grande adversidade, foi parar numa ilha sozinho. E ele lidou com ela. Eu acho que isso que é legal. Eu nunca caí de avião e nunca fui parar numa ilha sozinha, mas eu já passei por adversidades e eu sobrevivi. Então, hoje em dia eu lido melhor com isso, porque eu penso assim, se eu lidei aquela vez, pode ser que eu vou lidar de novo e vou conseguir sair. E não é fácil, quando está dentro da adversidade, lidar com o que acontece ali dentro, né? Com aquilo que é desagradável. Então, o filme, ele mostra isso, né? Essa coisa do ser humano. Hoje, nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui, quantos milhares, milhões, talvez bilhões de pessoas estão dentro de situações assim inimagináveis, né? E lutando e tentando sobreviver. E ele vai se adaptando na ilha, ele vai criando as ferramentas dele, ele vai sobrevivendo, né? Só que quando ele pega a caixa que vocês mencionaram aí, ele olha, ele abre todas. Quando ele pega a caixa e olha para ela, ele vê umas asas. E é como se aquilo ali, asa geralmente, assim, eu não sei o que passou na cabeça dele, aí teria que ser só quem escreveu para falar. Mas asas dá assim, a impressão de liberdade, né? E talvez aquelas asas representaram para ele ali liberdade. Para mim, representou isso. E é como se com elas ele pudesse voar dali e da situação que ele estava vivendo. E também eu fiquei pensando que aquela caixa foi como se fosse assim: eu sou um funcionário comprometido e eu vou abrir todas, mas essa eu vou deixar para entregar.
para poder cumprir o meu trabalho e a minha missão. E também ficou como se fosse uma âncora segurando ele, para ele não desistir. E ele ficou, e eu achei muito interessante que ele conseguiu sair da ilha com a caixa, o relógio e o Wilson. E ele perdeu o Wilson. E ele ficou sozinho, né? Ele ficou com o relógio, com a foto da namorada e com a caixa que ele precisava entregar. Mesmo porque, naquele momento que o Wilson vai embora, a missão do Wilson tinha terminado. Ele não precisava mais do Wilson. Porque o Wilson foi para ele na ilha. O Wilson foi a âncora dele na ilha. A partir do momento que ele começou a conversar com ele e ter um amigo. E ele personificou o Wilson. E aí, eu achei bonito esse momento que ele olha para a caixa e vê as asas, e é como se ele tivesse ancorado a certeza que ele ia sair dali e ia entregar aquele pacote. Então, é como se ele tivesse um compromisso de entregar o pacote, que era exatamente a profissão dele. E aí ele lutou e enfrentou todas as dificuldades e os demônios que apareceram para ele. E quando ele entra no mar, depois que ele já venceu a arrebentação lá e perdeu o Wilson, e aí ele estava à deriva, né? Aí ele deita, não, aí ele senta na beirada do... O cara enfrentou até uma baleia que passou em volta dele, e ele olhou no olho da baleia. Eu pensei, oh, muito surreal, né? Tem hora na vida da gente que a baleia passa em volta, a gente olha no olho dela e pensa assim, tô fodida, é agora que tudo vai pro beleléu, né? E aí a baleia passa e ela não bate a cauda e nem derruba ele, né? E aí na hora que ele venceu tudo, aparentemente, ele senta na beira da jangada dele, ele pega os 2 remos, abre as mãos e deixa o remo embora. Na hora eu pensei, por que ele deixou o remo embora? Como é que ele vai remar? Ele está desistindo. E foi exatamente isso. Foi a hora que ele desistiu. Foi a hora que ele entendeu que tem hora que é hora de desistir, né? E ele se entregou. Mas ele já tinha aprendido a providência que a vida é. E isso aí é uma coisa extraordinária que eu ainda penso assim, gente, por que eu ainda não me entrego, né? Porque a vida, a democracia, essa coisa toda que a gente está aí no meio dela, ela é providencial. Mas aparentemente ela fode a gente. Então é uma coisa assim, ao mesmo tempo que ela me fode, ela é providencial. Então, na hora que ele larga os remos, gente, aquilo ali, sabe? Me toca tanto, porque eu penso assim, em alguns momentos eu soltei os remos, mas aí depois eu pego eles de novo, né? Mas é porque também tem hora que a gente precisa remar. Mas ali, a hora que ele soltou os remos, ele desistiu. E aí ele soube exatamente a hora de desistir. E aí o barco passou e resgatou ele. Podia ser que ele não ia ser resgatado, mas ele foi. E aí isso aí é uma mensagem muito bonita. Eu lembrei muito também do filme, Pi, né? Que o menino vai para o mar e que o barco dele acaba e ele vive aquela vida lá, e ele vive 2 histórias, né? Que ninguém sabe se foi qual das duas, que ele transformou as pessoas em animais. Então, assim, esse filme tem um paralelo com o Náufrago, que é um filme belíssimo também. E é isso que mais me tocou nesse filme, e assim, para mim essa é a cena magistral, quando ele senta na beira do barco, abre as 2 mãos, deixa os remos embora e desiste. Ele desistiu ali. E é muito bonito, é tocante, é emocionante, e é assim, é a hora da grandeza mesmo. É isso aí só que eu queria compartilhar com vocês. Valeu, Lucélia, grato pelo compartilhamento. Paulinho da Viola diria assim: não sou eu quem me navega é o mar. Vamos lá. Quem mais quer compartilhar? Então tá, então chegou a minha vez. Sou sempre o último. Vou ler a minha resenha aqui.
vocês sabem que o filme tem diversos aspectos. Muitos, muitos, muitos. Pode analisar de diversas maneiras. Em geral, eu acho que eu uso esse filme aqui para o livro Amor Fácil, Difícil e Impossível. Que não é o caso da resenha que eu fiz aqui hoje. Quer falar, Vivi? Vou abrir para você aqui. Pode falar. Eu quero. É que eu lembrei daquela parte que ele tentou, teve uma hora lá que ele tentou se matar, e de tão ansioso que ele era, que ele já previu, ele sempre estava prevendo que isso ia acontecer, que ele chegou a fazer o boneco lá, né, com os troncos e tal, e jogou. Aí eu disse, nossa, imagina, né, ficar todo esse tempo ali, lógico, uma hora ia dar uma doideira, ele ia tentar se matar. Mas mesmo assim ele ainda testou para ver se ia conseguir. Então, só mais essa observação aí que me veio agora. É isso. Ele ficou com medo de falhar, né? Pior é se ele não morresse, ele cai lá, se estrumbica tudo e não morre. Até isso ele queria prever se ia dar certo. Aí foi. Não sei se vocês notaram, a Lucélia observou que ele atravessou as diversidades, mas logo no começo do filme, quando ele está indo para jantar, eu acho que é perto ali, no comecinho, quando ele está indo para jantar com a namorada, a câmera vem assim e passa, mostra o ambiente e mostra umas fotografias. E a câmera passa lentamente assim pelas fotografias e dá para perceber que ele foi marinheiro. Mostra lá, não sei se é marinheiro, acho que é marinheiro. O que justifica ele saber dar os nós, fazer a jangada, tudo aquilo, porque uma pessoa normal não ia saber fazer uma jangada, né? E ele ainda fazia muito bem, fez muito bem feito, amarrou, sabia quantos metros de barbante precisava e tal, sabia fazer os nós. Então o filme dá é mais uma ponta amarrada. Ele era uma pessoa que manjava de fazer coisas desse tipo, assim. É um prêmio por velejar, que o Jorge falou, tá vendo? Ele era velejador, assim, algo assim. A câmera mostra isso. Bom, voltando ao filme aqui, a análise. Então, o filme tem muitos aspectos. Vocês abordaram vários aí, eu vou abordar um, e o que eu abordei, vocês abordaram também. Eu escolhi esse filme nessa sequência que a gente está vindo, por conta que a gente está estudando a memória. A gente começou a ver filmes sobre memória porque a gente estava lá fazendo linha do tempo. Aí a gente foi, enquanto estava fazendo linha do tempo, vendo os filmes da memória. Aí terminou a linha do tempo, a gente entrou no Diário da Consciência, que também está mexendo com memória. Então, eu continuo selecionando filmes que têm a ver com a memória. E memória e imaginação é assim, né? Sem memória não tem imaginação. Imaginação é a memória projetada. Então, eu vou falar hoje da imaginação. A minha resenha tem o título de Ilha da Imaginação. Por causa que ele está na ilha, então eu chamei de Ilha da Imaginação. Então, vou ler agora. Ilha da Imaginação. Resenha autocientífica
do filme O Náufrago. Você arriscaria sua vida para salvar alguém que você ama? Você arriscaria sua vida para salvar seus pais, seus irmãos, sua esposa, seu marido, seus filhos? Suponho que sim. Mas você arriscaria sua vida para salvar uma bola de vôlei? Chuck Noland, interessante que o nome dele é Chuck Noland, N-O-L-A-N-D, que é Noland, que se dividir a palavra dá no land, nenhuma terra. Chuck sem terra é o nome dele. Chuck Noland, o protagonista do filme O Náufrago, arrisca sua vida para salvar uma bola de vôlei. E por quê? Porque a bola de vôlei não é uma bola de vôlei. É o Wilson. Para suportar a solidão de viver sozinho em uma ilha, Chuck usa a imaginação e transforma uma bola de vôlei em uma pessoa. Loucura? Delírio? Estranho? Nada disso. Super normal. Vai dizer que você nunca fez isso brincando de boneca. Então, Chuck fez a mesma coisa com uma bola de vôlei. Qual é a diferença? A transformação começa quando Chuck encosta a mão suja de sangue na bola branca. O sangue funciona como tinta e estampa uma espécie de rosto na bola. A partir daí, a bola de vôlei desaparece e surge o Wilson, tão humano e querido que em certo momento do filme, Chuck arrisca sua vida para salvá-lo, como se uma bola de vôlei pudesse morrer afogada. Bolas de vôlei não podem se afogar nem morrer. Mas Chuck não está mais enxergando a realidade física. Está enxergando sua imaginação. Loucura? Delírio? Estranho? Nada disso. Super normal. Vai dizer que você nunca deu comida para sua boneca, acreditando que ela estava com fome. Ou colocou blusa, acreditando que ela estava passando frio. Chuck faz a mesma coisa com uma bola de vôlei. Qual é a diferença? Você pode estar pensando, eu brinquei de boneca quando era criança. Hoje em dia eu sou adulto, maduro, experiente, não confundo mais realidade com imaginação. Tem certeza? Você não interage com os outros supondo que os outros possuem os mesmos valores, gostos, interesses e crenças que você? Então, qual é a diferença? Não tem nenhuma diferença. Você cresceu, virou adulto, mas continua brincando de boneca. A única diferença é que as bonecas atuais, nas quais você projeta sua imaginação, têm vontade própria e não correspondem às suas expectativas. E para piorar, os outros fazem o mesmo com você. Resultado: não há relacionamento de fato.
Para haver relacionamento entre dois seres humanos, é necessário dois seres humanos. Não há relacionamento quando você acredita que o outro é sua projeção imaginária sobre ele. Não tem diálogo real. Só tem monólogo disfarçado de diálogo. Chuck ama o Wilson porque o Wilson é ele mesmo, projetado em uma bola. Se o Wilson fosse uma pessoa de verdade, com vontade, valores e crenças próprias, talvez o relacionamento deles não durasse nem 1 minuto. O filme é ótimo em vários aspectos. Nessa resenha, estou destacando o aspecto do relacionamento imaginário do Chuck com o Wilson. Assista ao filme e veja o exemplo. Depois, decida se quer continuar ilhado em sua imaginação ou quer sair da ilha e se relacionar com outro de verdade. Se quiser sair da ilha, comece ficando consciente de que você está na ilha. E boa prática. Tcharará, fim da minha resenha. Então é isso, gente. Depois vocês vão poder ler, que eu vou postar ela. Ela está tratando isso aí, da gente projetar a imaginação. Semana passada eu falei em projeção da memória. Hoje eu estou falando em projeção da imaginação. É a mesma coisa. Sem memória, você não ia conseguir imaginar e projetar a memória. Mas é muito importante. Porque a gente está aí, né? Tratando os outros como bola, projetando nossa imaginação neles, e os outros fazendo a mesma coisa, né? Eles olham para a gente e não vê a gente, eles estão vendo o Wilson, a bola, seja lá o que eles estão projetando na gente. Então é muito importante a gente ficar consciente para boa convivência, né? Para ter um relacionamento de verdade, para não fazer isso com o outro, e perceber quando o outro está fazendo e não cair nessa armadilha. Então tá, é bom demais, mais uma super conversa aqui, adorei, chegamos com 20, saímos com 200, prossigamos, amanhã eu posto essa resenha, vou pensar em alguma prática para a gente fazer aqui no grupo do Cinema, e vamos para um próximo filme, para a próxima semana. Agradeço o compartilhamento de todos, a presença de todos, e desejo a todos uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite para nós tudo.